A paz do Senhor, meu irmão, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ministério Dofka, guiando o rebanho. Uma bênção de Deus para o seu coração, mais uma vez com a nossa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar o teu coração rica e abundantemente. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Hoje nós vamos aí estudar a lição de número 11, Atos e Epístola. Fazer aí um breve apanhado de um período aproximadamente de 10 anos, onde muitos fatos ocorreram, desde a pregação de Pedro, aquela grande pregação, que 3.000 almas se acrescentam ao reino de Deus, e a partir dali há um crescimento exponencial dentro de Jerusalém, e para fora dos muros de Jerusalém. O crescimento imediato foi aquilo que foi visto pelos olhos, e o crescimento oculto, aquele que o homem não vê, mas que o Espírito Santo está provocando, aconteceu na periferia de Jerusalém, no sentido, nas cidades, aquilo que estava à volta de Jerusalém, do centro, aonde tudo havia sido começado, que se estende até Antioquia da Síria, uma grande igreja que estava muito à frente do seu tempo, a qual foi levantada por meio do poder da palavra e pela instrumentabilidade do Espírito Santo. Grande seja o Senhor, que Deus possa nos abençoar. Senhor, receba a nossa adoração, nosso louvor. Me ajuda, Pai, porque eu estou com meus dedos com as pontas cortadas devido a um serviço que eu fiz, mas me dê graça para poder tocar o violão, para te louvar, te adorar. Recebe o nosso louvor, nos dê uma escola bíblica abençoada, nos usa, Senhor, nos dê tua graça no nome de Jesus, amém. Recebe, meu Pai, a adoração que é devida a ti. O gênio se abala, que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, uma vez justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, tua igreja te adora, a tua igreja te adora, tua igreja te adora. Aleluia! Deus seja louvado e adorado, do nascimento ao acaso do sol. Yeshua, Yeshua.
esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, uma noiva apaixonada, te esperando para dançar e ver. Vem saltando sobre os montes Jerusalém, uma noiva apaixonada, esperando para dançar. Bendito seja o Senhor, o Todo-Poderoso, a Ele a honra, a glória e todo o louvor sempre. Digno é o Senhor de ser louvado e ser adorado. Hoje a lição continua sendo empolgante. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nosso irmão José Wilson Gonçalves está aí nos acompanhando. Nós estamos, talvez tu tenha essa revista em casa, José Wilson, o Novo Testamento. Se o irmão tiver, dá um ok aí e acompanha com a gente. Lição de número 11, base bíblica, 1 Coríntios 5, 9 e 2 Coríntios 7, do 8 ao 9. Vamos aqui, primeiro livro dos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. 1 Coríntios 5, 9, não vos associeis com os impuros. Depois nós temos 2 aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 8 ao 9, que diz assim: porquanto, ainda que vos tenhais contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque foste contristado para arrependimento, pois fostes contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Que maravilha! Paulo exorta, repreende, chama a atenção da igreja aos Coríntios,
que já estavam se desviando daquilo que ele havia ali passado, e a igreja volta ao siso, volta ao juízo e se arrepende do seu pecado. Arrependimento é quando damos uma meia volta. O alvo da lição: ampliar a noção de expansão da igreja relatada no livro de Atos como não sendo momento único. Reconhecer que também participamos da expansão da igreja. Agir atento à expansão da igreja nos dias de hoje, ou seja, temos que estar com a nossa vida antenada no crescimento da igreja. Isso aconteceu com o crescimento da igreja, surgem heresias, falsas revelações, falsas profecias, e o que nos faz vencer e ser mais que vencedor é manter-se na pureza do Evangelho, é manter-se na pureza do caminho. Vamos continuar a nossa lição. Já verificamos na lição anterior que o livro de Atos é a narrativa dos primeiros anos da igreja. Nós estudamos a lição de número 10, que fala sobre o crescimento da igreja, o crescimento poderoso, que o Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos levou esse título porque quando foi organizado deram esse título, porque ali nós vamos ver as atitudes, as ações, o fruto da vida de cada apóstolo, que ficou registrado naquilo que eles fizeram, naquilo que eles executaram pelo reino. Isso foi muito bacana, porque temos aí toda uma narrativa de tudo que aconteceu. Lucas, ele teve a capacidade de armazenar todas essas informações e nos trazer todo este conhecimento, porque isso foi vontade do Espírito Santo, para nos fundamentar na fé, ou seja, nos fortalecer, nos embasar mais no Evangelho, para saber que nós não estamos com qualquer escrito, nós não obedecemos a qualquer coisa que foi escrito por acaso, nós obedecemos um projeto, uma revelação que é um reino que se compõe e se estrutura de almas, de pessoas que receberam a palavra de Deus e que nascem do Espírito. Quem nasce do Espírito, nada pode derrubá-los, nada pode pará-los, não tem como. Paulo foi parado pelo Cristo, mas a partir do nascimento, do encontro com Cristo, Paulo não é mais parado por ninguém, nem autoridade judaica, nem autoridade romana, nada, absolutamente nada pôde parar o projeto de Deus na vida de Paulo, como na sua, como na minha. Nada pode nos parar, desde que tenhamos convicção do nosso chamado, daquilo que você é, daquilo que Deus faz na sua vida e da pessoa que você é. Você não se confunde. O diabo pode tentar te destruir, pode fazer de tudo, e olha que o diabo faz coisas que, se contar no inferno, nem o diabo acredita, mas nós continuamos firmes na promessa do nosso Deus, firmes. Deus abençoe a nossa irmã Rosângela, que também está aí participando da lição. Deus abençoe. Se algum dos irmãos quiser dar uma palavra, pode falar que eu aceito. Aqui tu dá uma palavra, depois você sai, mas dentro da lição, Então vamos continuar. Já verificamos na lição anterior que o livro de Atos é a narrativa dos primeiros anos da igreja, o período que o livro abrange e compreende desde a última aparição de Cristo, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, por volta de 37 anos depois de Cristo. Foram 30 anos que mudaram o mundo. Esses 30 anos de ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos mudaram o mundo. Como eu estava dizendo, o livro levou o nome de Atos dos Apóstolos, mas o nome mais certo para este livro seria Atos do Espírito Santo, por meio da sua igreja, até 61 depois de Cristo, relatando sobre a prisão domiciliar de Paulo em Roma, Atos capítulo 28, versículos 30 e 31. Foi em 61 DC que o médico Lucas escreveu o livro de Atos. A história da igreja continua sendo contada por intermédio de cada um dos que estão até hoje. Esta lição analisa a cronologia de algumas epístolas, encaixando-as no livro de Atos. Algumas foram escritas em período posterior ao relato
ou ao relatado em Atos, ou seja, posteriormente do período relatado em Atos, outras foram escritas mais tarde. Nós vamos aqui ver as epístolas em Atos. Para facilitar o entendimento, dividiremos esse conteúdo em períodos menores. As datas mencionadas são aproximadas, não perfeitas, Glória a Deus. Deus abençoe o nosso pastor José Fernandes Moisés, que está nos assistindo de Moçambique. Um abraço. Esse homem de Deus, um herói. Você, para mim, é um herói, varão. Você tem desenvolvido aí um trabalho maravilhoso. E este livro aqui faz parte da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Os Atos dos Apóstolos continuam ainda. E os Atos do Apóstolo José Fernandes Moisés, aí em Moçambique, tem sido glorioso, ou seja, do enviado de Deus. Não que exista ministério apostólico. O ministério apostólico não existe mais. Quem toma nome de apóstolo é por vaidade. Ah, pastor Américo, meu querido, a Bíblia fala isso. Apóstolo, só quem foi chamado pelo próprio Cristo, escolhido pelo próprio Cristo, e a quem Cristo se manifesta de maneira visível e direta. Como Paulo, o último apóstolo, foi gerado pelo poder do Espírito Santo por meio do encontro que ele teve com Jesus. Para ser apóstolo deveria e deve-se ter estes testemunhos: ser chamado por Cristo, ter um encontro com Cristo, andar com Cristo, ser separado por Cristo e enviado por Cristo. Tudo isso aconteceu com os apóstolos, e com Paulo, como um filho abortivo fora do tempo, ele mesmo dá o testemunho e diz que não era digno de ser chamado de apóstolo, mas Cristo o fez apóstolo. As epístolas, vamos lá. 1.1 da lição, anos iniciais de Atos. Esse período está descrito nos 12 primeiros capítulos de Atos, a compreender cerca de 10 anos da história, de 36 DC até 46. Vejamos um esboço dos principais fatos: aparição e ascensão de Cristo, aparição e ascensão de Cristo, Atos capítulo 1, do versículo 11. Eleição de Matias, quando ali eles vão separar mais um apóstolo, né? Matias foi eleito pelos apóstolos, não pelo Cristo. Derramamento do Espírito Santo, sermão de Pedro, derramamento do Espírito Santo, Atos capítulo 2, do ao 13. Sermão de Pedro, Atos capítulo 2, do 14 ao 41. Foi o primeiro sermão da igreja e um dos sermões mais empolgantes, cheio de revelação das Escrituras Sagradas, de todo projeto, propósito e desejo de Deus por meio do Cristo, que é aplicado em nossas vidas pelo poder do Divino Espírito Santo, que é o Deus que rege a igreja e que convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Esse Espírito Santo atua hoje em nossos corações por meio desta palavra que é poderosa. Então, igreja que não prega a palavra não tem ação do Espírito Santo. Igreja que não tem a palavra como regra de fé e prática, o Espírito Santo não reside nela. Eleição dos diáconos, Atos 6, do 1 ao 7. A partir da pregação de Pedro, a igreja cresce. Número de necessitados e viúvas cresce. Quando se pregamos o Evangelho, pregamos o amor, pregamos o Cristo que cuida, que trata, que dá carinho, que dá fortaleza, que edifica a vida, que torna o homem um homem melhor. Então nós vamos ver que a partir desse momento vai se agregar à igreja pessoas necessitadas. Em todos os tempos, em todas as épocas foram assim. Nós temos aí assistindo, acompanhando a nossa live, o pastor José Fernando Moisés, que tem várias crianças órfãos em suas igrejas e precisa da sua oferta. Eu preciso da sua ajuda para ajudar essas pessoas. Conversão e a vocação de Saulo, Atos capítulo 9, do 1 ao 30. Propagação do Evangelho até Antioquia, Atos 11, do 19 ao 26. Faz necessário lermos esta passagem. Atos 11, vamos lá. Atos 11, Atos capítulo 11, do versículo 19 ao 26. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre
e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes os evangelhos do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com ele e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A primeira vez na história que a própria identidade do Cristo é vista na vida de homens e mulheres cheia do Espírito Santo foi na igreja de Antioquia da Síria. Uma igreja formada por gentios. O Espírito Santo fundamentou aquela igreja neste testemunho, nesta palavra. Uma igreja que passou a ter mestres da palavra, profeta, doutores em revelação das Escrituras. Quando Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém, Antioquia da Síria, Barnabé chega na igreja de Antioquia e quando Barnabé começa a ver a organização, o respeito, a reverência, a graça de Deus derramada nos corações, Barnabé fica perplexo e pede a Deus para abençoar aquele povo, para que eles pudessem ser mais usados. Barnabé fica fascinado com a grandeza, o poder e o senhorio do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens que se dedicavam à palavra, à oração e estavam com seus corações cheios da vontade de levar esta palavra por toda a face daquela terra. E o Espírito Santo vai tocar em Barnabé, e Barnabé vai até a Cilícia, até Tarso, na Cilícia, e vai chamar um varão chamado Saulo de Tarso. A passagem não nos dá os pormenores, não nos dá os miúdos, mas Barnabé, quando vai para Tarso, vamos conjecturar para chegar a uma verdade, não está escrito aqui. Barnabé conhecia Saulo, Barnabé sabia que ele havia sido convertido, desde do momento de sua conversão. Barnabé tinha esse conhecimento. Barnabé também entendia que a igreja de Jerusalém, por medo, não recebeu o apóstolo, não deu guarida ao apóstolo, ficava com medo, desconfiado de alguma coisa. A igreja de Jerusalém não consultou ao Espírito Santo, ela trabalhou com a proteção humana, do pensamento humano, para preservar a sua vida. Eles estavam errados? Lógico que não. Paulo era um perseguidor, podemos dizer que ele cometeu várias atrocidades e crimes em defesa de um legalismo religioso, até que o Espírito Santo tem um encontro com ele. E a partir daquele momento, ninguém que viu Paulo matar ontem, hoje abraçaria Paulo e levaria para dentro do seu corpo de membro, com medo de Paulo ser um espia, um investigador, alguém que iria descobrir a identidade de ambos e depois perseguir para matar, espoliar, destruir, envergonhar, como eles faziam. Então, por causa disso, deste motivo do mau testemunho da vida passada de Paulo, a igreja em Jerusalém não recebe Paulo muito bem. E Paulo, não querendo perder tempo, ele sai de Jerusalém e vai para a sua terra. E lá na Cilícia ele continua a pregar o evangelho. Quando Paulo sai de Tarso, Paulo deixa igrejas implantadas. No primeiro concílio de Jerusalém, tinha lá os representantes das igrejas da Cilícia, aonde Paulo havia implantado igreja. Quando Barnabé sai de Antioquia, porque fica próximo a Antioquia de Tarso, ele atravessa as montanhas, o vale dali, não pode falar vale, as montanhas Taurus, né? E a partir dali ele desce e cai dentro de Tarso, e ali ele traz Paulo para Antioquia da Síria,
Isso já foi um propósito, um projeto do Espírito Santo. E em Antioquia da Síria, Paulo passa 1 ano ali, junto com eles, ensinando, pregando a palavra, jejuando, até que um dia o Espírito de Deus se manifesta naquela igreja. É interessante que você vai ver o sucesso, a grandiosidade de uma vida cheia do Espírito. Só pode ser cheio do Espírito aqueles que o Espírito escolhe. Só pode ser cheio do Espírito aquele que o Espírito está nele. Quando você é escolhido para ser filho de Deus, você se converte, você é cheio do Espírito. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Quando você tem um chamado específico para cumprir com o propósito de Deus, Deus te chama de maneira específica e te enche com o Espírito dele para confirmar, para consolidar aquilo que ele pretende fazer em sua vida e levar a cabo até o fim. Deus vai fazer isso na vida de Paulo. Paulo vai ser separado pelo Espírito, escolhido pelo Espírito e enviado pela igreja de Antioquia da Síria. Uma igreja no seu tempo, além das perspectivas da sua época. Uma igreja de uma visão profunda, penetrante, gloriosa e exponencial. A igreja de Antioquia da Síria, mesmo não sendo a igreja de Jerusalém, passa a ser, dentro do corpo da história da igreja, uma igreja missionária, uma base poderosa do poder de Deus, por que não dizer a igreja que estava honrando o nome de Deus acima de tudo e de todas as coisas, e sustentando a igreja de Jerusalém com as ofertas, os donativos e as esmolas que Paulo recolhia das pessoas para ajudar os crentes de Jerusalém, que estavam debaixo de uma perseguição religiosa e depois passam para uma perseguição política anos depois. Mas dentro desse projeto, Paulo é escolhido nessa igreja que foi levantada pelo Espírito Santo. Não há mérito para dizer, foi o apóstolo tal que fundou essa igreja. Não, foi o Espírito Santo que fundou. E a igreja de Antioquia da Síria é o modelo. Não se escolhe um missionário, não se escolhe um pastor, porque ele é meu filhinho lindo, porque ele é meu sobrinho lindo, porque ele é meu amigo. Não se escolhe as pessoas por preferência, se escolhe as pessoas pelo poder da oração e da revelação da palavra. Daí a pobreza de muitas igrejas hoje, porque as pessoas que ocupam muitas das vezes o pastorado e a posição de missionário foram escolhidas, selecionadas, separadas por conchavos, por políticas, e as pessoas saem por mundo afora e lá são só o residente do país, mas não conseguem provocar nada dentro daquele país. Paulo, aonde ele chegava, ele provocava a exclusão do crescimento exponencial dos filhos de Deus. A igreja se expandia por causa da autoridade que Paulo destilava sobre os corações. Temos também aqui a morte de Tiago, o apóstolo, prisão de Pedro e a morte de Herodes. Atos capítulo 12, do versículo 1 até o 25. Nesse intervalo de 10 anos foi escrita a primeira carta em todo o Novo Testamento, a Epístola de Tiago. Em Atos, não encontramos referência direta a ela, que foi escrita pelo meio-irmão de Jesus. Vamos aqui. 1.2. A primeira viagem missionária de Paulo. Por volta de 46 desceu, o Senhor separou Paulo e Barnabé para uma grande obra evangelística. Atos capítulo 13, versículo 2. Atos 13, 2, que diz assim: e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Vê que o termo é de imposição. Separai-me agora, Barnabé a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Primeiro foi separado, depois a igreja prepara uma oferta, impõe as mãos sobre ele e despedem ele. Enviam ele, Barnabé e Saulo, para uma grande viagem missionária. E nesta leva vai João Marcos junto, que quando ele vai
quando Barnabé vai para Antioquia da Síria, ele leva João Marcos, o seu sobrinho, com ele, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Vamos continuar. Atos, posteriormente denominada a primeira viagem missionária de Atos, capítulo 13 ao 14, descreve o enredo da viagem que durou cerca de 2 anos. Vejamos um resumo dos lugares nos quais estiveram os eventos da viagem. Quando a igreja de Antioquia da Síria separa a Barnabé e Paulo, eles descem para o porto e pegam o navio, né? Vamos ver aqui, enviado pois pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, ao porto de Seleucia, dali navegaram para Chipre, pegaram um navio e foram a Chipre. Paulo e Barnabé descem, João Marcos está junto com eles, eles descem para o porto de Seleucia, pegam o navio e rumam para a ilha de Chipre, e na ilha de Chipre eles começam a pregar o Evangelho, e atravessam toda a ilha de Chipre pregando o Evangelho. Nesta época a ilha de Chipre era toda ela de fala grega, hoje a metade é turca e a metade é grega, e tem lá a linha chamada linha de paz, feita pela ONU para manter a paz entre os dois povos. Então Paulo, quando desce na ilha de Chipre, eles descem pregando o Evangelho, descem anunciando esse Evangelho poderoso de salvação. O Espírito Santo começa a manifestar poderosamente a unção do chamado desses homens. Unção do chamado de alguém não é bater pé, pular, fazer essas firulas que as pessoas estão fazendo hoje. As pessoas dizem, ó, cheio da unção do Espírito Santo. Não, está cheio de meninice. Unção do Espírito Santo é quando você vê alguém plantar igreja, quando você vê alguém ensinar a igreja, quando você vê alguém se envolver com a igreja. Tem pessoas que têm essa unção para ir, tem pessoas que têm essa unção ficando. Mesmo você ficando e você tendo chamada, Deus provoca o fruto do seu trabalho. Você parado dentro de sua casa, o Espírito Santo consegue trabalhar por meio de sua vida, a construir igreja, a levantar igreja, a edificar escolas, a edificar pessoas pelo poder, pela autoridade da palavra e o poder do Espírito Santo. Vamos ver aqui. Posteriormente denominada a primeira viagem missionária de Paulo. Vamos agora pontuar da lição do ponto 1.2. Ponto 1.2, letra A. Paulo e Barnabé partem de Antioquia da Síria. Em Chipre, Sérgio Paulo é convertido à autoridade romana. Em Pergue, João Marcos regressa. Quando passa pela ilha de Chipre, eles têm alguns embates na ilha de Chipre. Há alguns encontros com as potestades das trevas. João Marcos, quando ele vê aquilo acontecer, provavelmente por ser de família abastada e não foi chamado pelo Espírito Santo, ele fica com medo. Quando eles vão passar da ilha de Chipre, né, para Pergue, já entrando na Ásia Menor, João Marcos regressa. João Marcos fala, vocês vão porque eu vou ficar. Não há uma explicação plausível porque João Marcos fez isso, mas quando você lê, você vê que João Marcos fez por medo, porque na ilha de Chipre teve embate, na ilha de Chipre eles foram confrontados. João Marcos estava acostumado com seu tio Barnabé e acostumado na igreja de Antioquia da Síria, vendo os irmãos se abraçando, e de repente agora Paulo começa a pregar o Evangelho e é resistido ferozmente pelos poderes das trevas. João Marcos viu quase a possibilidade de perder sua vida, de serem presos ou até mesmo apedrejados. E quando chega em Pergue, eles vão prosseguir a viagem. João Marcos, com condições financeiras, falou, eu estou voltando porque isso aí não é para mim não. Ele volta para a ilha de Chipre, porque ele tinha família na ilha de Chipre, residia ali. Em Antioquia da Pisídia, que tem Antioquia da Síria, e Antioquia da Pisídia, que é na Ásia. Aí vamos ver aqui, em Antioquia da Pisídia, Paulo prega na sinagoga, Atos 13, do 14 ao 52. Ponto da nossa lição.
Passam por Icônio, Listra e Derbe, onde evangelizam e são perseguidos. Atos 14, do 1 ao 18. Retornam a Antioquia da Síria e pregam em Pergue. Atos 14, 19 a 28. Foi após a primeira viagem missionária, em 48 DC, segundo a teoria, sul da Galácia, que Paulo escreveu Gálatas, sua primeira epístola. Paulo vai escrever à igreja da Galácia, aos Gálatas. 1.3 da lição, e essa epístola você vai ver na carta aos Gálatas, uma carta que chama a atenção do povo, ou seja, exorta para que eles permaneçam na sua palavra. Quando Paulo diz que não pode haver inconstância, vocês têm que permanecer na fé, lembrando que Paulo está desbravando a terra. Paulo está entrando em nações, avançando fronteiras e pregando o evangelho de um único Deus, de um único Salvador, um único Senhor, a povos que estavam acostumados a uma religião politeísta de vários deuses e com práticas promíscuas dentro de seu culto, e com bebedeiras, e com orgias, e com tudo que você pode ver de legalismo, que torna legal aquilo que não é legal, para a satisfação do corpo e das vaidades humanas. O Evangelho é contra isso tudo, porque o Evangelho quer que o homem se mantenha em santificação, porque quando o homem aceita Cristo como Salvador, ele se torna templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo não pode andar revestindo-se de imundície, tem que andar revestindo-se de santidade. E esta palavra é a santidade. A partir daí temos a primeira viagem missionária, depois a segunda viagem missionária de Paulo. O período que corresponde à segunda viagem missionária vai de 49 DC a 52 DC. Paulo e Barnabé discutem sobre João Marcos e Paulo segue com Silas. Nessa ocasião, já tem outra pessoa junto com o grupo, já está formado um grupo. Já começa a formar ali os amigos, o colégio, né? A qual Paulo está passando a dominar. A partir desse ponto, Barnabé sai como cabeça e começa a ser chamado Paulo. Paulo e Silas, já com Barnabé, o próprio Paulo já começa a tomar a liderança. Você vê que sai de Antioquia da Síria com Barnabé e Saulo, e depois você começa a ver que Barnabé passa a ficar em segundo plano e Paulo ser chamado em primeiro. Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, e eles saem evangelizando pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Barnabé discutem sobre João Marcos e Paulo segue com Silas. Aqui tem algo que muitas pessoas discutem, que dizem que Paulo foi soberbo, Paulo foi isso, foi aquilo. Não, eu não acredito que Paulo foi soberbo. Eu acredito que Paulo não queria ter outra decepção com o jovem João Marcos. Na primeira viagem missionária, João Marcos medra, ele vai de medo e recua. Já na segunda viagem missionária, João Marcos já está um pouco mais assim, acreditando no que está acontecendo. Por quê? Ao regressarem da sua primeira viagem missionária, vem com eles também o quê? As notícias, os assuntos, milagre, as grandes vitórias que Deus deu. E o João Marcos ficou com o coração permeado de vontade de ir com o tio e com o próprio apóstolo. Mas Paulo não quer levar João Marcos, com medo de haver outra desistência, e isso já provocar no coração de outros seguidores que estavam com ele, como Silas e outros, o espírito de desistência. Não poderia se permitir isso, Paulo não permite. Então ali vai haver um racha. Barnabé vai seguir com seu sobrinho e Paulo vai com Silas. Paulo e Silas seguem pelo sul da Galácia, escolhem a Timóteo, Atos 16, 1 ao 5. Em Trode, Paulo tem uma visão. Paulo, quando está em Trode, Paulo desejava ir costeando o Mar Negro, mas era um local muito perigoso. O Espírito Santo já tinha outro projeto e propósito para Paulo, para que ele pudesse atravessar, né,
passa, atravessa e vem nos ajudar. Paulo então vai cumprir com isso, vai pisar em território europeu pela primeira vez ali por meio de Filipos, né? Atos 16, do capítulo 16, versículo 6 ao 10. Em Filipos, a conversão de Lídia, né? Em carceramento de Paulo e Silas, quando eles são presos, porque aquela menina adivinha, o espírito é expulso e eles são presos por causa disso. Em Tessalônica, a casa de Jason, anfitrião de Paulo, é atacada pelos povos religiosos e pelos judaizantes. Em Bereia, Paulo discursa com base no Antigo Testamento, fazendo um discurso para que as pessoas que praticavam o judaísmo pudessem entender que a graça de Deus havia chegado para eles. Em Atenas, Paulo discursa no Areópago. O Areópago era o local onde os sábios, entendidos, filósofos e políticos e pessoas importantes da época que gostavam de falar de política, falar da liberdade de expressão e também adquirir conhecimentos filosóficos, histórico e qualquer outro conhecimento que pudesse lhe atribuir alguma coisa. Paulo vai aproveitar a oportunidade, ali Paulo vai pregar uma das suas maiores mensagens no meio de pessoas cultas, inteligentes, importantes e muitos da alta autoridade ali ateniense, dos gregos. Em Coríntios, né, Paulo permanece com Priscila e Áquila, pregando ali a palavra de Deus. Paulo regressa para Antioquia da Síria, indo por Cencreia. Foi durante essa viagem, provavelmente, de Coríntios, Atos 18:11, que Paulo escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Ou seja, conforme Paulo implantava a igreja e Paulo prosseguia, Paulo recebia as notícias que chegavam para ele e Paulo via a necessidade de exortar a igreja, agora já edificada sobre a verdade, a permanecer nesta verdade. A terceira viagem missionária de Paulo, o período que corresponde à terceira viagem missionária de Paulo, vai de 52 a 56 DC. Atos, capítulo 18, do versículo 23 ao 21 e 17, ao capítulo 21 e 17. Narra essa fase da história da igreja, a viagem ao longo da Galácia e Frígia. Atos, capítulo 18, versículo 22 e 23. Também temos aqui, ponto B, desse ponto 1.4, que em Efésio, preparação de Apolo, vários discípulos. Quando Paulo chega em Efésio, Paulo vai conhecer Apolo, esse homem poderoso, que muitos até creem que ele que escreveu o livro, a epístola aos Hebreus, por causa da dinâmica, mas eu atribuo, ninguém sabe quem foi que escreveu, mas eu atribuo isso a Paulo. Alguns dizem que foi Apolo. Ponto C do 1.4, viagem pela Macedônia até a Grécia, retorno pela Macedônia. Ponto D da lição, em Trode, Paulo se alonga na pregação e Eutico cai da janela, aonde Paulo vai orar e Deus vai restaurar a vida daquele jovem que provavelmente quebrou o pescoço na sua queda. Deus vai curar, vai fazer um milagre ali do mais alto grau de maravilha, a restituição da vida. Não é ressurreição, a ressurreição é aquele que ressuscita e não vê mais a corrupção, isso é ressurreição. Agora, quem Deus restaura a vida é milagre de alto grau, maravilha. Letra F do ponto 1.4, final da viagem em Jerusalém, Atos, capítulo 21, do 15 ao 17. Ao longo dessa viagem, Paulo escreve 3 de suas epístolas, provavelmente de Éfeso, escreve 1ª e 2ª Coríntios, e de Coríntios, Atos 23, escreve Romanos. 1ª e 2ª Coríntios e Romanos provavelmente foram escritos durante esta terceira viagem missionária de Paulo, que foi uma das viagens mais longas de Paulo, aonde Paulo vai deixar a palavra de Deus implantada no coração desses povos.
Anos finais de Atos, a primeira prisão de Paulo em Roma, Atos capítulo 21, do versículo 27 ao capítulo 26, versículo 32. Mostra que em Jerusalém Paulo foi preso e ficou encarcerado em Cesareia. Depois foi levado em prisão para Roma. A viagem foi bastante turbulenta, os viajantes passaram por uma grande tempestade e naufragaram no mar Mediterrâneo antes de chegarem a Roma. De Roma, preso entre os anos 59 e 61 DC, Paulo escreveu outras 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esta prisão de Paulo foi uma providência, uma provisão divina. Nem sempre as covardias, as prisões e as mentiras, as atrocidades que você sofre é para a sua destruição. Há certos fatos que acontecem na nossa vida que no momento é um grande escândalo, mas depois vai levar as pessoas a refletirem e as pessoas vão fazer o que Deus quer. As pessoas entenderam que Paulo deveria ser morto. Uma pessoa escuta a intenção dos vingadores dos religiosos, vai até a autoridade romana, e a autoridade romana vem. Quando vê o que vai acontecer, eles cercam Paulo, e Paulo apela para Roma, e Paulo agora vai ser julgado pelo imperador romano. E ali, Paulo vai ter a primeira oportunidade de subir na escada daquele grande lugar, aquela local que era uma base militar e autoridade dos soldados de Roma, e vai fazer o seu primeiro discurso para aqueles que queriam destruir. Querendo ou não, foram obrigados a ouvir Paulo pregar o evangelho, ou seja, Deus promoveu a segurança para Paulo, assim como promoveu para Davi, dentro do território filisteu, debaixo da autoridade do asilo político de Aquis. Paulo agora vai receber esta mesma graça de Deus. Deus vai preservar Paulo por meio da autoridade romana contra a autoridade religiosa judaica. Deus vai fazer da autoridade romana, que tinha um conchavo com a autoridade judaica, tornando os inimigos da igreja, amigos da igreja, protegendo o baluarte da igreja no seu tempo, que era Saulo de Tarso, Paulo, né? E para que esse homem pudesse permanecer durante todo esse período para edificar Efésios, que edifica Efésios, e a carta Efésios fala hoje, Filipenses, e a carta Filipenses fala hoje aos nossos corações, Colossenses e Filemão, que fala hoje aos nossos corações. Quando juntamos esta carta a Romanos e a 1ª e 2ª Coríntios, e as epístolas de Pedro, João, Tiago e Judas, e começamos a correlacionar e a tirar o suprassumo de tudo isso, Deus está falando para a sua igreja: eu sou o Senhor, eu sou o protetor, eu sou o Deus que sara, e eu sou o Deus que mantenho a minha igreja saudável e sadia por meio da correção, da exortação e por meio do maná que eu tenho escondido para dar àqueles que me amam. Se você ama Deus, Deus vai te sustentar com este maná, que é a verdade do Evangelho. Então Deus usa os recursos necessários, os recursos imediatos para preservar a vida de Paulo, que foi a prisão em Roma. Lá ele trabalhava, ele era um prisioneiro livre, e dentro da sua prisão, com sua liberdade, ele exortou, edificou, apacentou e sustentou a igreja. E hoje as doutrinas que nós temos vêm da mão, do punho desse homem. Apesar de muitas das vezes ele não escrever, ter outro amanuense que escrevia as suas epístolas, mas ainda assim Paulo foi o autor dessas epístolas, inspirada pelo Espírito Santo. Deus, por meio de Paulo, o Espírito Santo, por meio da igreja, vai montar a história de Atos, e ainda hoje o Espírito Santo está montando essa história por meio da sua vida, da minha vida, da nossa disposição de nos mantermos em santificação para Deus nos usar. Carta de Pedro, ponto B do ponto 1.5, acabamos de ler o ponto A, agora vamos ler o ponto B. Entre os anos 60 e 68 DC, também de Roma, Pedro escreveu 1ª e 2ª Pedro. Alguns estudiosos desconsideram a presença de Pedro em Roma, embora não seja possível apontar com absoluta certeza. É provável que Pedro estivesse em Roma quando as escreveu.
bem como em Roma foi provavelmente martirizado. Esse raciocínio é possível pelo seguinte fato: Pedro era íntimo e ligado diariamente a João Marcos. Atos, capítulo 12, versículo 12, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13. João Marcos esteve preso com Paulo em Roma. Colossenses 4, versículo 10, Filemão 24. Filemão 24, me perdi aqui. João Marcos estava em Roma na última prisão de Paulo. 2 Timóteo 4,11. Além da alegação de Pedro e Marcos, Pedro também menciona Babilônia em 1 Pedro 5,13, o que pode significar a Roma da época, que era considerada a Grande Babilônia, que Roma era o local, era uma capital mundial, política e bélica da época, onde ali rolava de tudo, e era considerado a Grande Babilônia daquela época. Ponto D da nossa lição do 1.5. A última prisão de Paulo, em 65 DC, Paulo foi preso e julgado. Foi de Roma, nesse período, que ele escreveu sua última carta, 2 Timóteo. A tradição descreve essa prisão como a última na vida de Paulo. Também teria sido em Roma, por volta do ano 68, o martírio deste apóstolo. Vamos aqui ao ponto 1.6, ainda do 1.5. Não, agora 1.6, acabamos 1.5, vamos para 1.6 da lição. Linha cronológica. A seguir apresentamos uma linha cronológica de Atos relacionado às cartas escritas nesse período. As datas são aproximadas. Vamos ver aqui, 36, ano Domini, ano do Senhor. Anos iniciais de Atos, Atos de 1 ao 12, né? 46, Tiago é morto. Viagem missionária de Paulo, Atos 13, 14. Gálatas, 48 a 49. Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém, onde ali também havia as igrejas da Cilícia, olha lá, Atos 15, do 1 ao 35, no ano 49 DC, segunda viagem missionária de Paulo, Atos 15, do 36 ao capítulo 18, 23, terceira viagem missionária de Paulo, Atos 18, anos finais de Atos Apóstolos, Atos 21, do 18 ao 28, 32. Então vamos aqui. No ano 52 DC, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses foram escritas. No ano 56 DC, 1 e 2 Coríntios foram escritos. De Romanos, 1 de Pedro e 2 de Pedro, no ano 60 a 68, foi escrito Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, as cartas da prisão. 2 Timóteos, 1 Timóteo e Tito, ano 65 DC. Epístolas para hoje, que ainda falam aos nossos corações pelo poder doutrinário, pelo poder de estimular a permanecer na fé, pelo poder de manter sua fé firme e resistir às religiões desse mundo, às impurezas sociais, às impurezas políticas, mas permanecer na fé, no amor e na esperança. As epístolas posteriores a Atos. Das 21 epístolas do Novo Testamento, 16 foram escritas no período escritos nos períodos escriturísticos de Atos dos Apóstolos. Apenas 5 foram escritos em períodos posteriores, a partir de 65 DC, seguindo até meados de 95. São elas Hebreus, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. São epístolas que foram escritas depois desse período. 65 DC, nós vamos ter aqui martírio de Paulo e de Pedro em Roma. No ano 64 ao ano 68, Hebreus, a Epístola aos Hebreus foi escrita. No ano 70, destruição de Jerusalém. No ano
de 70 a 80, Judas, a epístola de Judas. 1ª, 2ª e 3ª João foi escrita no ano 85 a 95 DC e termina aqui com o ano 100 da nossa era cristã. Então nós vamos ver que nem todas as epístolas foram escritas no período de Atos dos Apóstolos. Algumas epístolas foram escritas um pouco depois e outras foram escritas até mesmo depois da destruição de Jerusalém pelo grande general que Roma envia para destruir Jerusalém. 1ª, 2ª e 3ª João foram essas epístolas. Vamos à nossa conclusão. Conclusão. Já foi dito que a ordem dos livros do Novo Testamento não é uma ordem cronológica, e sim temática. Mas isso não significa que devemos negligenciar a cronologia dos livros. Nesta lição vimos quando cada carta do Novo Testamento foi escrita, firmando com base o livro de Atos. Releia as epístolas analisando o período histórico em que foram escritas. Oh, glória! Vamos ver aqui Atos 9, para nós encerrarmos, né? Atos 9. Nasce um grande missionário. Paulo, você já pensou em ser missionário? Atos capítulo 13, capítulo 13, 14, primeira viagem missionária. Atos 15, 18, segunda viagem missionária. Atos 18, 21, terceira viagem missionária. Atos 23, o Senhor encoraja Paulo. Atos 27 ao 28, desafios finais do apóstolo Paulo. E Atos 28, 30 a 31, Paulo prega Cristo mesmo na velhice, ou seja, a Bíblia diz que até na velhice nós vamos dar fruto. Estudamos hoje Atos e Epístolas. Na próxima lição, nós vamos ter a lição de número 12, base bíblica, Romanos 12, do 1 ao 2, ou seja, Paulo, dentro da sua viagem missionária, juntamente com seus escritos, que são as suas epístolas, ele exorta a igreja a permanecer na pureza do evangelho ao qual foi chamado. A igreja foi chamada para fora do mundo, para viver dentro de um estilo de vida que está ratificado nas páginas das Escrituras Sagradas. Então não aceite menos do que viver as Escrituras, não aceite menos do que você se doar para Deus por meio das Escrituras Sagradas. Que Deus possa falar melhor em seu coração. Quero aproveitar o ansejo e pedir a sua ajuda. Nos ajude na nossa obra de missão. Eu quero ajudar o pastor José Fernandes, mas não tenho tido condições financeiras, porque eu preciso de novos contribuintes. Quero ajudar também ainda o pastor Ofélio e não pula a construir a escola das crianças, que ainda não tem escola lá, construir uma igreja, mas a igreja ainda não está pronta na sua totalidade, tem que colocar o concreto do chão, preciso enviar a oferta para colocar o concreto do chão e construir a escolinha ali em Nampula para as crianças. Estamos na metade da obra agora da igreja do pastor Adamo Agostinho, ali em Mafambize. Preciso da sua ajuda financeira, preciso da sua contribuição. Estamos agora em Malawi, que desde o meado do ano 2023, Deus havia falado comigo, eu sentado na sala da minha casa, Deus falou comigo, entra em Malawi. E eu falei, Senhor, o que é Malawi? Malawi é o quê? Eu fiquei pensando o que era Malawi. E Deus colocou isso no meu coração. Eu fui investigar. Malawi é um país fronteira com Moçambique. Telefonei para o pastor, ele falou, e ali nós estamos começando a construção de uma igreja. Já estamos ali, estamos providenciando a compra do terreno. Provavelmente esta semana vamos adquirir este terreno e vamos ali começar a construir uma sede da Igreja Assembleia de Deus de Malawi. Nós não temos aqui rótulo denominacional. A igreja do pastor José Fernandes, ali no Dondo, é o Ministério Ramá África. A igreja do pastor Ofélio, em Moçambique, em Nampula, é a Igreja Assembleia de Deus de Moçambique. E a igreja em Malawi é a Igreja Assembleia de Deus de Malawi. Então que Deus possa te abençoar, Deus possa
encher teu coração de verdade e vida e nos ajude nessa parceria. Que Deus abençoe o seu coração. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Um grande abraço, que Deus possa enriquecer você com a sua palavra, no nome de Jesus, e até logo mais no culto. Grande abraço.